Oi pessoal, eu sou Rafaela Fineza, sou psicóloga de casais e esse é o meu canal. Se você está comprometido a ter um relacionamento saudável e feliz, já se inscreve aqui e vem comigo no meu propósito de salvar casamentos ao redor do mundo. Então bora lá? Gente, a gente tá com um quadro novo onde a gente vai estar fazendo alguns videozinhos semanais respondendo perguntas, aquelas perguntas mais frequentes que vocês me fazem, seja no YouTube, seja no Instagram, seja na caixinha de perguntas que eu sempre abro, e eu selecionei algumas aqui para eu estar respondendo para vocês aqui através de vídeo, né? Uma forma mais descontraída de poder responder e de você poder salvar todas juntas num lugar só. Então bora lá? Gente, eu separei a primeira pergunta que eu separei aqui foi: é normal não ter ciúmes? Esse dia foi muito especial, onde a gente falou sobre ciúmes de todas as formas, de todos os lados, né? Eu abri meu coração ali, falei das minhas vulnerabilidades para vocês também dentro dessa área. Quem tiver interesse pode olhar lá no Instagram, tem um destaque só sobre ciúmes. E aí eu separei essa aqui: é normal não ter ciúmes? Gente, eu prefiro acreditar que essa pessoa, ela nunca tenha passado por uma situação muito específica de realmente chegar ao ponto de causar ciúmes. Quando a gente fala de ciúmes, a gente não estava falando, né, no caso, quando essa pessoa perguntou, a gente estava falando mais de um ciúmes disfuncional e de um ciúme funcional, né? O ciúme funcional, o que seria? Porque o ciúme, na verdade, ele é um sentimento de proteção. Então, ele vem para proteger, porque quando a gente aciona ele, quando a gente está sentindo aquela sensação de perigo, que alguma coisa difícil e perigosa está acontecendo, né? Então, seja uma mensagem, seja uma abertura maior, seja uma aproximação maior, de forma indiscreta, né? Uma forma mais sensual, uma forma a ponto de chegar realmente com segundas intenções. Tudo isso vai ligar o nosso alerta, vai ativar o nosso alerta de proteção. Eu preciso me proteger, eu preciso me armar contra isso, né? Contra essa ameaça que está por vir. E aí o que a gente faz? A gente entra em processo de proteção. Mas muitas vezes, qual é o prejuízo? O prejuízo é esse comportamento diante dessa necessidade de proteger ser disfuncional, né? Não ter recursos adequados, não ter boas habilidades de comunicação para ir até o cônjuge comunicar. Então, respondendo essa pergunta aqui, né, é normal não ter ciúmes? Realmente eu acredito que essa pessoa não tenha passado por uma situação assim, de uma mulher chegar, se aproximar, sensualizando o seu cônjuge, né, tentando segundas intenções e de alguma forma mostrar que é normal aquela aproximação, mas não é. Pontuando, existem, né, dois tipos de ciúmes aí que se a gente pode colocar assim: o funcional e o disfuncional. O funcional é para proteção, né, é um certo cuidado, e o disfuncional é aquele que foge à norma, né? Às vezes a pessoa tá vendo coisas onde não tem, né? Tá exagerando, tá fazendo tempestade em copo d'água, seria mais esse sentido, né? E tá agindo de forma inadequada, de forma disfuncional diante daquele sentimento, daquela sensação de ciúmes, daquela sensação de proteção. Bom, a segunda pergunta é: para você, o que é mais importante para o casamento? Eu achei essa pergunta ótima, muito pontual, muito objetiva, e para mim o mais importante dentro de um relacionamento conjugal é o negar-se a si mesmo. Em um mundo egoísta ao qual a gente vive, onde sempre temos pessoas sempre falando para você se preocupar com a sua própria felicidade, preocupar em ser feliz e a do outro, né? No casamento não tem como a gente fechar os nossos olhos e pensar: não, agora é a minha felicidade, eu em primeiro lugar, e eu não sei o que o outro tá passando, mas eu quero saber o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo, né? Eu sei que nós precisamos olhar para nós mesmos, olhar para as nossas necessidades, amar, ter um amor próprio, só que o relacionamento conjugal é ganha-ganha. Então o outro precisa estar bem para que ele possa oferecer para você algo bom também. Então, se você permite que o outro fique bem, o outro vai retribuir isso, vai ser recíproco e vocês vão viver uma troca muito saudável entre vocês, né? Então, o mais importante dentro de um relacionamento é negar-se a si mesmo, seja em qualquer área da nossa vida, mas principalmente num relacionamento conjugal. A gente precisa ter essa entrega, a gente precisa ter esse envolvimento a ponto de abrir mão da própria vida pelo outro. E isso vai fazer toda a diferença para que você tenha um relacionamento funcional, saudável e leve. Outro dia eu abri uma caixinha assim: me conta o teu problema. E a pessoa disse assim: sem paciência e estressada, estou em um nível que nem vontade de beijar ele eu tenho. Gente, então vamos pontuar. A primeira coisa é responder alguns porquês. Por que você está sem paciência? Por que você está estressada? É por causa dele? É ele que te deixa impaciente? É ele que te deixa estressada? Tem a ver com seu cônjuge essa impaciência e esse estresse?
Se tem, a gente vai precisar conversar com ele. Se não tem, a gente vai precisar separar essas coisas, né? Uma coisa é você estar estressado, impaciente, então a gente vai cuidar desse estresse, a gente vai tomar um banho, a gente vai descansar, a gente vai cuidar dessa impaciência, vai tirar um tempo para você relaxar, para você sair sozinha, sem as crianças, sem ele e voltar bem, né? Então aí é bem tranquilo. Agora, se é ele que causa essa impaciência, esse estresse, você vai precisar sentar com ele e conversar. Então o primeiro passo é: por que você se sente impaciente e estressada? Você vai falar para ele. Segundo passo, explicar o quanto que você se sente impaciente e estressada diante das situações que ele te causa impaciência e estresse. O terceiro é você perguntar para o seu cônjuge o que ele pode fazer para te ajudar nesse processo de não ficar mais tão impaciente e estressada. Porque nessa situação, quem vai te ajudar, a única pessoa que tem condições de te ajudar nesse sentido é ele. Só que tem que ser com a sua ajuda, porque ele não sabe para onde ir. Ele ainda não sabe o que causa impaciência, o que te deixa estressada. Então você vai mapear, você vai direcioná-lo de acordo com o que você sente para aquilo que ele deve fazer para melhorar. E aí sim vai ser um trabalho em conjunto. Ele vai te ajudar e você vai ajudá-lo a te ajudar. Faz sentido para vocês? Para mim isso faz todo sentido. E isso muda a nossa história também do nosso relacionamento conjugal. É direcionar o outro para que ele possa saber exatamente o que ele deve fazer para nos deixar mais felizes e mais satisfeitos, pensando no aspecto conjugal. Bom, nessa mesma caixinha Me Conta o Teu Problema, alguém disse autoestima baixa e que está afetando o meu relacionamento. Gente, se está afetando, por que vocês ainda não procuraram algo para fazer em relação a isso? Se vocês têm a consciência que a baixa autoestima está realmente afetando a relação, algo precisa ser feito para resolver isso. Então vá fazer uma terapia, vá investir em processo de autoconhecimento, porque você precisa se conhecer, entender suas limitações, entender suas capacidades, até onde você pode ir, o que está faltando na sua vida. Trabalhar o amor próprio, porque a gente só ama bem se a gente se ama bem, né? Se você não sabe nem se amar, como que você vai amar? Tem até, algumas pessoas falam, né? Antes de começar a namorar alguém, namore a si mesmo primeiro, para depois você ir tentar namorar alguém, para depois você ir tentar demonstrar o amor por alguém, porque se você não sabe demonstrar amor para si mesmo, porque o amor ele é uma ação, ele é uma atitude. Então, qual atitudes você tem tido em relação a você? É essas atitudes que você precisa ter para o outro. E aí, ela tá funcional? Você vai estragar a vida do outro ou você vai realmente conseguir amar o outro? Então, realmente invista em autoestima, invista na sua essência, invista em autoconhecimento. Isso vai trazer muitos resultados na sua relação conjugal. Bom, um outro tema de caixinha de perguntas que eu abri, eu disse assim: se pudesse mudar uma única coisa no seu casamento, o que seria? E a pessoa disse: a parte financeira. Gente, aqui é super possível mudar também, desde que vocês tenham uma boa comunicação e façam bons acordos. E aí vocês vão sentar na mesa, conversarem sobre aonde é que vocês podem tirar uma renda maior para essa família, aonde vocês podem melhorar e aumentar essa renda. E aí vocês vão sentar, vocês vão buscar quais são as habilidades de vocês, onde vocês têm talentos. Aí a esposa pode pensar assim: eu tenho talento na cozinha, eu sei fazer pratos deliciosos, eu sei fazer tortas, eu sei fazer bolos, eu sei fazer doces. Então aí seria uma boa oportunidade para vocês começarem a desenvolver essa habilidade para investimento, para investir no negócio, né? Começar o próprio negócio e dali começar a fazer uma renda extra. O marido pode pensar: eu posso fazer algum trabalho online, posso desenvolver algum curso nessa área, né? Então isso vai depender muito do quanto vocês comunicam com o outro, o quanto vocês recebem a ideia do outro também, e o quanto vocês confiam nisso para colocar em prática. Se tiver um dinheiro para investir em algo, para trazer mais renda para vocês, melhor ainda, né? Procure uma pessoa que tem mais especialidade, uma especialidade em investimentos, um contador que possa realmente ajudar vocês a montar uma nova empresa. São tantas possibilidades que a gente pode ter para aumentar a nossa renda, né? Os grandes especialistas dentro dos investimentos, eles sempre falam: em vez de ficar poupando algo que você realmente gosta de fazer na sua vida, por exemplo, deixar de ir na academia para economizar, deixar de fazer viagens para economizar, deixar de comprar roupas que você gosta para economizar, eles sempre direcionam a começar a fazer mais dinheiro, né? Ter uma renda a mais, desenvolver mais dinheiro, para que realmente você possa continuar tendo a vida que você sempre quis,
e ao mesmo tempo sobrando dinheiro na sua carteira, sobrando dinheiro na sua conta. E aí é super possível você mudar a sua parte financeira e ser mais feliz no seu casamento. Numa outra caixinha onde eu disse, me conta o teu problema, a pessoa disse, como se posicionar com o marido quando ele fala mal dos sogros? Bom, primeiro eu quero que você identifique se ele fala mal dos sogros, da pessoa do sogro e da sogra, ou se ele fala mal dos comportamentos do sogro e da sogra, se ele critica os comportamentos. Porque falar dos comportamentos é diferente de falar da pessoa. Então, se eu falo do comportamento, eu não estou falando da pessoa diretamente, eu não estou falando da essência da pessoa em si, mas da forma como ela se comporta, que é disfuncional, que está fora do padrão, que não está correto, que seria melhor que se comportasse de outra maneira. Então, falar do comportamento do outro a ponto de pontuar, né? Porque também não é para ficar criticando como o outro se comporta, porque cada um tem uma história, cada um tem uma construção. Mas se aquele comportamento do sogro e da sogra está trazendo disfuncionalidade para vocês, disfuncionalidade na relação de vocês, disfuncionalidade na forma como eles tratam os filhos de vocês, né, na questão da educação dos filhos de vocês, então se em algum aspecto está trazendo prejuízos, vocês precisam pontuar sobre esses comportamentos. Então, o que o seu cônjuge pode fazer é, eu não gostei da atitude da sua mãe, eu não gostei do comportamento do seu pai nessa área, nesse momento, quando aconteceu isso e isso. Então, criticar o comportamento é uma coisa, agora falar do outro é outra. Agora, se realmente eles estiverem falando mal dos seus pais, então você pode direcionar e falar, olha, quando você fala deles, é como se você estivesse falando de mim, porque eu sou parte deles, eles são parte de mim. Então não fale deles, me fala sobre o que eles fazem que te incomoda. E aí sim, você vai dar outro rumo e você vai identificar que realmente o incômodo tem a ver com o comportamento e não com a pessoa em si. Nessa mesma caixinha, gente, se pudesse mudar uma única coisa no seu casamento, o que seria? Aí a pessoa disse, a sogra. Gente, não tem jeito de mudar a sogra, não tem como você pegar, eu quero aquela ali é mais funcional, aquela ali vai me dar mais atenção, ela vai me entender melhor, vai entender melhor o nosso problema, as nossas situações, não tem jeito, tá? Assim como a gente também não escolhe a quem amar, né? A gente meio que é escolhida, vamos dizer assim, né? Aquilo chama a gente, né? Aquele sentimento, né? Aquela paixão ali que chama a gente e depois, poxa, como eu fui me apaixonar por ele, né? Existe um motivo, tem uma explicação, até mesmo científica para isso. Então, como não posso mudar a sogra, eu preciso mudar o comportamento que eu tenho diante dela, né? Então, começar a olhar com um olhar mais diferenciado, mais sensível, mais empático, olhar para a dor dela, olhar o que está por trás, né? A falta por trás do fato de que ela é disfuncional. Qual que é a falta que causou essa disfuncionalidade nela, né? Por que ela é tão difícil em determinados aspectos? Por que vocês não conseguem se dar bem? Comece a entender, e um direcionamento que eu quero dar para vocês nesse sentido, comece a entender um pouquinho da história da sua sogra. Por que ela tem esses aspectos mais disfuncionais? A história das pessoas nos deixa pistas. Então pesquise um pouquinho melhor sobre a história de vida dela e você vai entender o porquê que ela age dessa forma e vai conseguir até ajudá-la. E vai te ajudar no processo de aceitá-la como ela realmente é, porque ela é aquilo que ela dá conta de ser, baseado na sua história. Bom, um outro quadro de perguntas que eu abri é: como posso ajudar no investimento do seu casamento? E a pessoa disse: não tenho desejo de ter relação sexual com meu marido. Estamos distantes há muito tempo. Gente, relação sexual é uma parte muito importante do relacionamento de vocês, tá? Outro dia eu ouvi de um casal que eu atendo e falou assim: eu não tenho que ficar me preocupando, eu já aprendi que eu não tenho que ficar me preocupando com o sexo, porque o sexo é a consequência do casamento. Não! Sexo não é consequência do casamento, ele é o próprio casamento. Ele é uma das partes principais do casamento. Então não existe casamento sem sexo. Ele não prevalece, ele não se mantém, ele não se sustenta sem o sexo. É uma área da relação conjugal que realmente precisa de um olhar muito cuidadoso, um olhar muito atento para o que vocês podem fazer para melhorar, onde vocês estão errando, qual ponto precisa ser trabalhado, né? Como que vocês vão buscar essa ajuda, com quem vocês vão contar, o que vocês vão fazer. Mas vocês precisam cuidar dessa área. Eu não sinto vontade. Primeiro que adulto faz o que tem que ser feito. A gente não faz aquilo que a gente tem vontade.
A gente não fica na cama a manhã toda, a gente simplesmente tem que levantar porque a gente tem vontade. A gente simplesmente tem que levantar porque a gente precisa ir trabalhar, mesmo sem vontade, né? A gente toma banho, às vezes sem vontade, às vezes a gente se arruma sem vontade, mas a gente precisa arrumar porque a gente precisa ir para uma reunião, a gente precisa ir para um evento, né? Então, adulto faz o que tem que ser feito, não é criança, igual criança que, não tô com vontade e acaba não fazendo, né? Porque elas não têm responsabilidades. A gente precisa fazer mesmo sem vontade. Isso é um mito que vocês precisam quebrar. Eu só faço, eu tenho relação sexual se eu tiver com vontade. Não, que primeiro que se o seu cônjuge começar a te tocar, se o seu cônjuge começar a fazer todo um movimento ali com você, provavelmente você vai se abrir, né? O que você tem que entender é o que está por trás dessa falta de vontade. Por que você não sente vontade? Você já se abriu em relação a isso? Você já tentou pelo menos perceber por que você não tem essa vontade? Eu quero que você se atente e comece primeiro a encarar e a olhar para essa área do seu casamento como muito importante, muito profunda e muito crucial, que exige todo o seu cuidado e sua atenção para essa área. Então, o que vocês podem trabalhar para melhorar essa situação na vida de vocês? Né? Essa distância, isso não te incomoda, né? Vocês estão distante há muito tempo, beleza, e aí? O que cada um fez? O que vocês estão fazendo em relação a isso? Nada? Algo precisa ser feito, então vocês precisam sentar, vocês precisam conversar. O porquê que vocês se distanciaram, o que permitiu que vocês se distanciassem tanto, por que vocês não sentem a falta um do outro. Pontue isso no papel, escreva, tente identificar, organizar na sua mente e no seu coração por que vocês chegaram até aqui, a que ponto vocês chegaram e por que vocês chegaram a esse ponto. O quanto que vocês se permitiram ficarem diferentes, né? Então precisa mesmo que vocês tenham um olhar e possam pontuar o porquê que vocês chegaram até aqui e também pontuar o que pode ser feito para que essa barreira entre vocês possa ser quebrada. E comece já, comece hoje, não espere amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Tá, gente? Essas perguntinhas que eu separei para o nosso quadro de hoje. Semana que vem eu respondo mais perguntas, então aproveite toda vez que eu abrir a caixinha de perguntas lá no Instagram, mande a sua dúvida, mande seu questionamento, mande como eu posso te ajudar. Aqui no YouTube você também pode escrever aqui embaixo nos comentários qual é a sua maior dúvida e eu vou estar tentando responder todas para vocês, tá? Então eu espero que você continue aqui comigo, se inscreva se você ainda não inscreveu, deixe um like também e também compartilhe com alguém esse vídeo e não deixe de deixar o seu comentário. Eu amo feedbacks, então me dê um feedback do que você entendeu sobre essa aula, sobre esse vídeo, tá bom? Um beijo!